E explodiu mais uma grande bomba para os lados do ex-presidente André Sanches dentro do Corinthians. Mesmo tratando de um edema muscular há praticamente 3 semanas, o atacante Mens foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Holanda. E ainda falando sobre compromissos com seleção, o paredão Hugo Souza, que deverá perder o clássico contra o Santos dia 15 por estar convocado pela seleção brasileira, garantiu que seja quem for o seu substituto dará conta do recado. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento da Golcase. Na Golcase você encontra uma variedade enorme de produtos do Esporte Clube Corinthians Paulista, como por exemplo, garrafas térmicas, são muitas opções, uma mais da hora do que a outra. A Golcase também é especialista em capinhas para celulares. Você encontra muitas opções, eu tenho praticamente certeza que você achará para o modelo do seu aparelho. Você pode personalizar as suas capinhas e vejam só o importante, todos os produtos oficiais do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link que levará você diretamente para a página personalizada com produtos do Corinthians na Golcase. E se você quer vantagens, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Utilize o cupom CAPITA no site da Golcase que você terá descontos exclusivos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a convocação do atacante Memphis. Mesmo tratando de um edema muscular, o jogador foi novamente convocado para os compromissos da seleção da Holanda. O Memphis está fora dos jogos do Timão desde o dia 10 de setembro. O Memphis, que justamente voltou dos compromissos com a seleção da Holanda, voltou às pressas para o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil e não jogou nem 45 minutos. Antes do final do primeiro tempo, o jogador sentiu um peso na perna, pediu para sair, não teve lesão confirmada, mas o jogador teve um edema diagnosticado na coxa direita, problema que ele vem tratando desde então. O Memphis, que perdeu os últimos jogos do Corinthians, a vitória sobre o Fluminense por 1-0, derrota para o Sport por 1-0, derrota para o Flamengo por 2-1 e o empate também contra o Internacional na última rodada do Brasileirão por 1-1. Jogador vem tratando no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. Nessa semana, ele iniciou o processo de transição, deixando o departamento médico e fazendo os trabalhos no gramado. Corinthians que terá o próximo compromisso sábado, dia 4 de outubro, contra o Mirassol na Neoquímica Arena. Existem expectativas que o Memphis possa estar à disposição do Dorival, mas também há quem diga que ele não estará. Mesmo assim, o jogador foi convocado pelo treinador da seleção da Holanda, o Ronald Koeman, para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo contra Malta e Finlândia. Então, o jogador que, como eu disse a vocês, acabou de retornar, fazendo a transição, aliás, sair do departamento médico para os gramados, visando um retorno ao timão, mesmo estando fora dos últimos jogos do Corinthians, ele acabou sendo convocado e estará nos compromissos com a sua seleção. A minha opinião quanto a essa convocação do Memphis é a seguinte: estamos falando de um jogador que não atua desde o dia 10, daqui a pouco vai completar um mês que o Memphis está fora por causa de um edema. Se ele não entrar em campo contra a equipe do Mirassol no sábado, dia 4, depois a próxima partida será somente dia 15, se eu estou falando do compromisso do Corinthians, então estamos falando de um jogador que devido a um edema já está há praticamente 30 dias fora. Claro que isso acaba causando muitos questionamentos em relação ao atleta, muitos torcedores bravos com a situação do jogador, muitos acreditando que ele usa o Corinthians somente para fazer as suas preparações para os compromissos com a sua seleção, mas fato é que é um Memphis que, devido a um edema, eu já falei para vocês que é muito tempo que ele está fora. Eu particularmente
acreditei que ele ficaria fora no máximo ali no jogo contra a equipe do Fluminense e ali por um período maior de recuperação, falando daquele jogo que foi contra a equipe do Sport na Ilha do Retiro. Então eu particularmente já considero um tempo longo para a recuperação de um edema e na verdade parece que as coisas batem. O Memphis quando voltou acabou sofrendo esse edema, agora se tratando está no processo final de recuperação, já na transição justamente às vésperas de ser convocado para os compromissos com a sua seleção. Já falei para vocês que eu gosto do Memphis, considero um jogador muito importante, mas de uns meses para cá o custo-benefício do jogador está bastante complicado. E agora vamos falar sobre o paredão Hugo Souza, que garantiu que seja lá quem for o seu substituto, dará conta do recado. Hugo Souza foi convocado mais uma vez pelo treinador da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti. Terceira convocação consecutiva do nosso paredão Hugo Souza. Destacando que na última convocação o Hugo acabou retornando às pressas para o jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, retornando da Bolívia em um voo fretado exclusivamente para ele. Só que para o próximo jogo, depois dessa última convocação, não haverá tempo para o retorno do Hugo e ele será desfalque no jogo do dia 15 de outubro contra a equipe do Santos. Por quê? A seleção brasileira enfrentará a Coreia do Sul no dia 10 de outubro e o Japão no dia 14 de outubro às 7h30 da manhã, horário de Brasília, em Tóquio. Com a distância e a agenda apertada, o Hugo não terá condições de defender o timão na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Santos. Depois do empate contra o Internacional, o próprio jogador falou sobre o assunto, que não haverá tempo, estamos falando aí de uma viagem de mais de 24 horas, e ele garantiu que seja lá quem for o seu substituto, dará conta do recado. Se for o Felipe Longo, se for o Cauê ou de repente até o Matheus Donelli, ele falou que todos estão prontos e em totais condições de jogar contra o Santos na partida do dia 15. Então Hugo Souza ficará de fora do clássico contra o Santos, que será o primeiro jogo depois de mais essa data FIFA. A minha opinião quanto a essas palavras do Hugo Souza é a seguinte: absolutamente que ele quer passar confiança para os companheiros, lembrando que o Corinthians acabou barrando a ida do Felipe Longo para a Copa do Mundo Sub-20, justamente já imaginando o que iria acontecer. Então, ao meu ponto de vista, o Felipe Longo será o substituto do Hugo na partida contra o Santos do dia 15 de outubro. Ainda o Corinthians tem o Cauê, o Hugo até chegou a citar o Donelli, mas eu acredito que ele citou o Donelli mais pelo respeito que ele tem ao companheiro de trabalho. O Donelli está afastado dos jogos do Timão desde o mês de julho, então não haveria a mínima coerência de repente o Donelli afastado, nem relacionado, que está sendo mais, de repente aparecer entre os titulares em um clássico contra a equipe do Santos. Donelli treina com os companheiros, mas não participa, não é mais relacionado para os jogos. Perdeu a condição de reserva imediato justamente para o Felipe Longo. É complicado, ao meu ponto de vista, o que complica é que o Dorival já deveria ter dado algumas minutagens ao Felipe Longo ao longo dos últimos jogos, isso acabou não acontecendo e o Felipe Longo provavelmente fará sua estreia entre os profissionais em um clássico contra o Santos fora de casa. Eu particularmente confio no Felipe Longo, é um grande goleiro. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre bomba. Explodiu mais uma bomba para os lados do ex-presidente do Corinthians, o André Sanches. É isso mesmo, temos outra bomba e eu vou explicar tudo certinho para vocês. Conforme estamos acompanhando, o Ministério Público está trabalhando forte em cima de supostos crimes cometidos dentro do Corinthians. Investigações estão acontecendo, supostas notas frias, empresas de fachadas e o Ministério Público trabalhando forte na investigação de supostos gastos irregulares nos cartões corporativos do Timão, investigando as 3 últimas gestões do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e do Augusto Melo. Na última quinta-feira, dia 2 de outubro, o ex-presidente André Sanches, que admitiu publicamente
ter feito gastos indevidos, inclusive até com ressarcimento, acabou afirmando isso durante oitiva. Nessa última quinta-feira acabou afirmando, ele acabou revelando 2 gastos que ele fez de forma irregular, que devolveu 15 mil reais ao Corinthians e que está aguardando o departamento financeiro passar para ele os valores de juros e correções, já que os gastos foram feitos em 2020. Então ele já prestou depoimento ao Ministério Público, só que com os avanços, outra bomba explodiu para os lados dele. Por quê? Porque o Cássio Concerino, promotor responsável pelo caso, estipulou 10 dias corridos para a diretoria do Corinthians enviar respostas ao Ministério Público. Sobre o que? O Ministério Público pediu ao Corinthians informações sobre mais de 50 gastos do André Sanches, cartão corporativo. O Ministério Público solicitou isso ao Corinthians entre os dias 26 e 29 de setembro, dados e explicações sobre mais de 50 aquisições suspeitas feitas por André Sanches com o cartão corporativo do Timão entre 2018 e 2020, período do segundo mandato do Andrés como presidente do Corinthians. Como eu disse, o Cássio Concerino, que é o promotor responsável pelo caso, estipulou 10 dias para o Timão enviar as respostas. Qual que é a intenção do Ministério Público? Em meio à investigação sobre supostos gastos pessoais indevidos, é entender quais eventos relacionados à rotina do então dirigente podem justificar os mais de 50 gastos suspeitos listados. E por outro lado, quais gastos de fato podem ser considerados incompatíveis com o exercício da presidência de um clube de futebol. Destacando que o Corinthians recebeu com surpresa a solicitação e o Corinthians também alega que não tem qualquer condição de entregar ao promotor as respostas, no caso pretendidas pelo promotor, devido à ausência de controle interno sobre cada particularidade do dia a dia de qualquer dirigente dos últimos anos, a não ser por meio das faturas que foi entregues. Essa resposta, no caso, na verdade, isso foi uma apuração, aliás, da Gazeta Esportiva, que foi quem trouxe essa notícia em primeira mão, que o Ministério Público pediu informações de mais de 50 gastos do André Sanches. Então, mais uma grande bomba explodiu para os lados do ex-presidente do Corinthians. Minha opinião quanto a mais essa grande bomba que explodiu para os lados do ex-presidente André Sanches é a seguinte. É por isso que eu falo, mais uma grande bomba. Eu acredito que o André Sanches não estava esperando que tão rapidamente o Ministério Público iria agir, iria pedir mais explicações. E dessa vez são 50 gastos que estão sendo suspeitos, colocados como possíveis irregularidades. Então eu acredito que ele não estava esperando isso acontecer assim de uma forma tão rápida. Falo para vocês, é uma grande bomba que explodiu para os lados dele, mais uma grande bomba. Toda vez que eu falo no assunto, eu sempre falo para vocês, essa foi a pior de todas. E novamente, podemos colocar essa também como a pior, porque os avanços estão acontecendo. Há poucos dias atrás, ele deu seu primeiro depoimento. Então, o promotor Cássio Concerino realmente está trabalhando forte nessas investigações envolvendo esses supostos gastos regulares. Pelo jeito, o Ministério Público, o promotor, está concentrado nos gastos do André Sanches. Claro, os gastos do Duílio serão analisados, os do Augusto Melo serão analisados, mas o promotor está indo de um passo de cada vez. Então, primeiramente, está sendo analisado tudo em relação ao Andrés. E o pior de tudo é que, pelas informações da Gazeta Esportiva, o Corinthians não consegue dar essas respostas. Então, devido à má administração do controle em relação a esses gastos nos cartões. Então, enfim, o Corinthians necessita adotar urgentemente um plano de segurança para controlar esses gastos. E volto a dizer a vocês, mais uma grande bomba explodiu para os lados do ex-presidente André Sanches. Lembrando que já tem vários documentos protocolados nos órgãos fiscalizadores do clube exigindo afastamento dele. O próprio Ministério Público exigiu os afastamentos do Andrés, do Willian e também do Augusto Melo durante as investigações. Então, o Ministério Público vai avançando cada vez mais. Dessa vez mais uma bomba, dessa vez mais 50 gastos serão analisados
pelo Ministério Público como supostos gastos regulares. Então, mais uma grande bomba para os lados do Andrés. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham da ausência do Hugo Souza no clássico contra o Santos? Será que realmente quem for o substituir, provavelmente será o Felipe Longo, dará conta do recado? Vocês confiam? E quanto a essa convocação do Memphis, ele próximo do retorno, mais uma vez convocado para jogos da seleção da Holanda. O que vocês têm a dizer sobre isso? E sobre mais essa bomba que explodiu para os lados do ex-presidente André Sanches, o Ministério Público trabalhando forte na investigação de supostos gastos irregulares. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!